Olá, professor, tudo bem? Vamos à lição 12. Aqui a gente tem o gênero textual conto de suspense. Um conto, já sabemos, é uma narrativa, sempre precisa de personagens, precisa de um espaço, tempo, né? Pode ter diálogos, não é um texto muito longo, tem que seguir o enredo, em que apareça uma introdução da história com a apresentação desses personagens, desse espaço, desse tempo. Tem lá um desenvolvimento com o clímax, que é o momento de tensão, e um fechamento. Bom, o aluno já sabe disso, é importante você sempre reforçar, escrever essas características no quadro. E agora, o que você vai pedir para ele? Você vai pedir para ele fazer um conto de suspense, né? Porque é o que a lição pede. Porque não é só um conto, é um conto de suspense. Então, ele tem que pensar numa história que cause, né, essa tensão. E o nome dessa dinâmica é O Mistério da Escola. Então, ele vai pensar numa história que está relacionada com a escola, com esse mistério, ok? Então, professor, você vai pedir para ele fazer a narrativa curta, que é o conto, né? E ele tem que pensar nesse envolvimento, ele tem que chamar a atenção do leitor. Esse conto vai ser um conto coletivo, olha que interessante, por quê? Porque cada um vai escrever uma parte, certo? Vai ser ambientado na própria escola, utilizando o espaço conhecido, né, e personagens que eles vão inventar, personagens fictícios. Então aqui a gente vai trabalhar a imaginação dele, a criatividade e o vínculo dele com esse espaço escolar, com esse ambiente, ok? Então vamos lá, como isso vai acontecer? Professor, primeiro, comece com uma introdução misteriosa, certo? Você pode escrever no quadro. Então imagine que você pode começar assim. Na escola, começaram a acontecer coisas estranhas. E aí, você já deixou esse início, né? Que é o primeiro parágrafo para inspirar os alunos. Você pode continuar, na verdade. Na escola, começaram a acontecer coisas estranhas que deixaram os alunos assustados. Isso acontecia todos os dias. Veja o que eu estou falando aqui. Coisas estranhas. Isso. Não estou deixando claro o que é, justamente para que o aluno coloque a ideia dele, coloque a inspiração, a criatividade dele. Bom, professor, então você vai fazer grupos de 4 alunos, tá? E eles vão continuar a narrativa, desenvolvendo esse enredo. Então, como que eles vão fazer isso? Olha, eu sugiro que você separe lá o grupo 1, por exemplo, ele vai fazer a continuação do primeiro parágrafo. Ok? O grupo 2 vai fazer o segundo parágrafo e assim sucessivamente, ok? Aí você pode me perguntar, tá, mas aí como que eles vão continuar essa história de maneira clara, de maneira coerente? A ideia é que o grupo 1 faça ali 3, 4 linhas, não é muita coisa, né, da continuação do texto, e enquanto isso, os outros já vão imaginando situações, já vão pensando em situações diferentes, né, que eles podem colocar nesse suspense. Depois que o grupo 1 escreve, você vai pegar os personagens que eles inventaram, né, o espaço, e vai passar para o grupo 2. O grupo 2 vai continuar ali o desenvolvimento até que chega o grupo 3, 4, você vai dizer qual grupo vai fazer o clímax, explica para eles como funciona isso, e o último grupo fecha, ok? Bom, depois disso, né, é interessante que eles ilustrem a narrativa, né? Façam um desenho sobre elas. Então, deixar bem um conto chamativo mesmo. Ou até eles podem produzir, se for o caso, alguns áudios dramatizados depois da escrita, tá? Podem gravar com o celular para criar uma história sonora. Mas claro, professor, isso depende da sua realidade, tá? Adapte a maneira como você achar melhor. Então, depois de construído, aí sim vai ser compartilhado com a turma, tá? Também, professor, uma outra possibilidade, em vez de fazer uma narrativa coletiva geral, é fazer com que cada grupo faça uma continuação com aquele início que você deu. E aí depois os grupos, quando forem apresentar, quando forem fazer a leitura entre um e outro, vão sentir ali as ideias diferentes, né? Olha, esse grupo fez essa continuação aqui, esse fez essa, foram ideias muito diferentes, né? E aí eles podem compartilhar e dizer no que eles se inspiraram, por que eles falaram sobre aqueles personagens, sobre aquele espaço.
A ideia do coletivo é interessante porque eles estão juntos fazendo essa história, né? E aí, volto a dizer, se for a construção coletiva, enquanto os outros vão escrevendo, você sempre passa uma atividade para aqueles que já terminaram, que pode ser, inclusive, a ilustração, ok? Essas produções são compartilhadas, seja ela no coletivo, porque no coletivo eles podem, cada um ler o seu trecho, ou se for separado temas para cada grupo, cada um vai e lê, né, a sua continuação, em voz alta, tá? E expostas como histórias ilustradas, tá? Ou ouvidas como podcasts improvisados. Então, de repente, você pode fazer lá um espaço de podcast em que eles vão contar a história ali como se estivessem conversando, tá? Traga sempre, professor, essas realidades atuais para eles, né? Inclua gêneros e espaços de comunicação diferentes para eles poderem cada vez mais conhecer, né? E se aprofundar nas características de cada gênero, ok? Muito bem, professor. Então, também digo aqui que você organize essa dinâmica de acordo com o que ficar melhor para a sua realidade, certo? Nos vemos então lá na próxima lição que eu tenho mais uma dinâmica para você. Ok? Obrigada, até lá!